2012, seja bem-vindo à Cidade do Futuro. O novo ano está à porta e com ele chega também um novo projeto da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um centro de competências criado para reunir o conhecimento multidisciplinar que a Universidade do Porto produz sobre cidades do futuro. Centrado em problemas relevantes para as cidades do futuro, desde o planeamento urbano aos sistemas de energia, a ideia é garantir uma cidade sustentável e que ao mesmo tempo garanta qualidade de vida aos cidadãos. O plano conta com a colaboração de uma empresa suíça responsável pela construção da cidade inteligente no Concelho de Paredes, no Porto. Em estúdio está o professor João Barros, docente e investigador da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Muito boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Em que é que consiste exatamente este centro de competências? Vai ter uma figura física, digamos assim, vai ter um espaço físico onde se vai desenvolver? A ideia é muito simples. Nós temos na Universidade dezenas de unidades de investigação nas mais diversas disciplinas e a Universidade do Porto, com os seus 31 mil estudantes universitários e milhares de investigadores, reúne de facto uma massa crítica que tem um potencial muito, muito grande de poder, de facto, encontrar as soluções que as cidades do futuro vão precisar. E este tema é extremamente relevante porque, de facto, nós sabemos hoje que em 2050, 70% da humanidade viverá em cidades, que há neste momento fluxos migratórios muito, muito grandes das zonas rurais para as cidades, o que traz problemas enormes do ponto de vista de gestão da cidade, do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista da sustentabilidade. E, portanto, o que nós quisemos criar com este centro de competências é uma plataforma de colaboração em que os investigadores não deixam as suas unidades de investigação, onde estão, e os seus departamentos, mas têm um espaço de ideias, um espaço de projetos, onde podem interagir entre si sem as barreiras típicas que existem entre as várias disciplinas e as várias instituições e, ao mesmo tempo, também um ponto de encontro com o setor privado e com as empresas que estão a apostar precisamente nesta área das cidades do futuro. Portanto, digamos que não vai ser criado um edifício de raiz para colocar lá dentro investigadores. O que se vai fazer é, no fundo, organizar aquilo que já existe. Exatamente. Existe, aliás, uma figura estatutária nos estatutos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que permite, de facto, criar uma estrutura muito leve de colaboração. E, portanto, a ideia não é substituir-nos aos edifícios, aos institutos que já existem, mas é, isso sim, dar a oportunidade, através de workshops, de conferências, de projetos conjuntos, a oportunidade aos investigadores, de facto, de interagirem de uma forma diferente. E nós fomos muito inspirados pelo contacto que temos tido através das parcerias internacionais com as universidades nos Estados Unidos, como a Carnegie Mellon e o MIT, onde este tipo de centros de competências são comuns e que surgem na base da oportunidade e da relevância dos temas em cada época e, portanto, se há a necessidade neste momento de encontrarmos soluções para as cidades do futuro, há a possibilidade, de facto, de criar esta plataforma e se um dia houver outro tema diferente, embora eu acredite que o tema das cidades do futuro vai ficar connosco durante muitas décadas, nessa altura pode-se criar outros centros. E existe também, aliás, o Centro para as Energias Sustentáveis e os Sistemas de Energia, que é outro centro de competências que vai ser criado ao mesmo tempo e que trabalhará em sinergia e em cooperação também com este Centro das Cidades do Futuro. De que forma é que este centro está ancorado no projeto Polaris? O projeto Polaris assenta num acordo que nós assinamos com a empresa Living Planet, que está a promover a cidade inteligente e tem uma ideia estratégica por base. Na realidade, esta empresa está a mobilizar um consórcio muito grande que inclui empresas como a Cisco, a Microsoft e outros grandes nomes, particularmente das tecnologias de informação e comunicação, com as quais a Universidade do Porto tem todo o interesse em colaborar. Em algumas fases colaboraremos na parte de desenho de sistemas e na parte de implementação, noutras colaboraremos no teste e no estudo também do comportamento das pessoas quando estão rodeadas de tanta tecnologia numa cidade inteligente. Contudo, o projeto não se resume a essa colaboração com esse projeto da Smart City. Nós temos já na Universidade do Porto muitos projetos em colaboração com as mais diversas autarquias e particularmente também com o Porto Digital e com a cidade do Porto, que aliás tem características ótimas para a investigação neste
ecossistema das cidades do futuro. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Onde é que está o Porto nestas cidades do futuro? Está logo desde o início, em particular nós no Instituto de Telecomunicações, que eu dirijo aqui na Universidade do Porto, temos colaborado com a STCP de forma a utilizar redes de sensores móveis e todo o tipo de tecnologias de informação e comunicação para melhorar os serviços dos transportes públicos. Há o projeto Drive-In com os táxis do Porto, que coloca os táxis a comunicar uns com os outros. Estamos agora, aliás, na fase final, em que os táxis de facto podem, de forma distribuída, fazer inferências acerca do estado de congestionamento das vias e, portanto, distribuir o trânsito melhor pela cidade. E depois há muitos outros projetos, também de colegas meus de outras unidades de investigação, na área do planeamento urbano, na área das aplicações também multimédia para tornar a vida na cidade mais agradável. E, portanto, todos esses projetos já existem. Não havia, era uma porta de entrada comum para este grande tema, e também não havia ainda uma projeção internacional da Universidade do Porto como um centro de competências a nível mundial nesta área das smart cities ou das cidades do futuro. E, portanto, este centro de competências vai-nos permitir, de facto, ter também uma página web onde facilmente quem quiser saber o que é que se faz na Universidade do Porto, que é relevante para as cidades do futuro, encontra toda a informação necessária e pontos para poder fazer colaborações. Ao longo do ano vão trazer alguns especialistas estrangeiros à Universidade para palestras? Isso tem já acontecido, e em particular nós fizemos uma primeira conferência de lançamento há pouco mais de um mês, e o sucesso foi muito grande. Nós tivemos 215 participantes e 70 e tal empresas, inclusivamente vieram do estrangeiro, representantes da Deutsche Telekom e da Cisco e de outras empresas, que mostraram um enorme interesse em colaborar connosco, particularmente porque a Universidade do Porto, de facto, já dispõe de testbeds, portanto, de plataformas de teste, como aquelas que referi há pouco, e também sensorização em edifícios e muitos outros exemplos de laboratórios que são interessantes também para essas empresas desenvolverem e testarem as suas próprias soluções. E como estamos numa cidade de tamanho médio, no Porto, onde há já uma tradição também de colaboração com a Câmara e colaboração com os diversos serviços públicos, é possível, de facto, fazer investigação de ponta e promover a Universidade do Porto como um centro de excelência a nível mundial na área das tecnologias para as cidades do futuro. Agradeço ao professor João Barros, docente e investigador da Faculdade de Engenharia do Porto, ter-nos vindo falar destas cidades do futuro, deste centro de competências que a partir de 2012 vai funcionar em pleno na Universidade do Porto. Muito obrigada, boas entradas, até uma próxima oportunidade. Obrigado.